Boa tarde, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado, um programa onde a gente faz literalmente uma ronda pelas diversas ações da nossa querida B3, buscando oportunidades para swing trade. Meu nome é Jorge Fila, eu sou analista CNPIP e estou aqui com vocês, vou tentar estar aqui com vocês diariamente tentando trazer essas análises de fechamento. Sem mais delongas, né, vamos tentar já entrar no dia de hoje. Hoje, dia 30 de junho, dia de fechamento de trimestre, um dia bem confuso, bem complicado. Vamos trazer já na tela aqui o nosso índice Ibovespa. Vamos falar. Bom, antes de mais nada, né, quem já assistiu o programa de ontem sabe que eu vou tentar trazer semanalmente uma análise setorial. Então, vou tentar trazer de vários setores, índices de vários setores dentro da nossa bolsa, também para nos dar um auxílio aí para entender melhor para onde cada ação está indo e para onde cada ação pode ir, ajudada pelo setor em que ela está inserida, né? Aqui a gente tem na tela o gráfico do Ibovespa, eu vou trazer de novo só para a gente ver mais ou menos o que aconteceu no mercado. Como a gente falou ontem, ela estava lateralizando e ela continua a lateralização. A gente vê aqui que ela tentou perder aqui as médias de curto prazo aqui de 21 e de 9, e voltou e conseguiu fechar acima. Isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal, mas ainda não rompeu aqui a nossa resistência que nós tínhamos visto ontem dos fundos anteriores. Vamos torcer para que esse movimento se dê para cima, né? Que a gente tenha esse rompimento mesmo. A gente também pode aqui ainda trazer aqui as nossas bandas de Bollinger, que elas estão mais comprimidas, então o que sugere que pode ser que tenha um movimento um pouco mais forte aí no prazo mais para frente, que é essa descompressão das bandas de Bollinger, certo? Eu espero ainda, continuo vendo isso aqui para cima. Se nós for olhar, inclusive, nos 60 minutos, a gente pode ver que forte mesmo foi a abertura, né? Aqui foi realmente a abertura, a gente teve esse candle forte aqui de... Vamos ver aqui o quanto é que ele caiu aqui. Ele teve uma queda aqui de 1,30%, chegou a cair mais até aqui, esses primeiros 60 minutos aqui, 1,5%, né? E depois recuperou e conseguiu fechar acima já da média, como eu disse, as médias mais curtas, né? Além disso, eu acho que vale destacar também o índice imobiliário, né? O índice imobiliário que a gente está vendo que também tem uma certa força. O índice imobiliário, então, ontem, a gente está vendo aqui já que ele rompeu, estava trabalhando acima da média de 200, já rompeu aqueles fundos anteriores, né? A resistência que tinha de fundos anteriores. Hoje, abriu feio, vamos botar aqui nos 60 minutos para ver, né? Abriu feio também, mas se recuperou ao longo do dia. E a gente teve um fechamento acima da média de 200, o que é muito bom, né? Então, quem sabe aqui também no índice imobiliário a gente pode ter algumas ações que nos indiquem compra. Mas vamos parar de falar e vamos para o que interessa, né? Ontem eu fiquei muito tempo falando e pouco tempo analisando ações, hoje vamos tentar analisar mais ações, né? Vamos começar a nossa ronda, pessoal. Vamos começar hoje, como ninguém pediu nenhuma especial, vamos começar vindo da ordem alfabética inversa, né? Porque ontem a gente começou do A, então agora vamos começar da ordem alfabética inversa. Primeira ação que a gente tem, primeira das últimas aqui, né? Edux, empresa de educação. Edux, a gente vê que ela está bem mal, né? Ela vem numa tendência de queda bem expressiva aqui já desde de janeiro de 2026. Não acompanhou todo o movimento que a gente viu aqui ontem, né, do Ibovespa e tal, que 2025 foi um movimento de tendência de alta. A empresa Edux não, ela lateralizou bastante e acabou perdendo as mínimas aqui, né, perdendo esse suporte aqui justamente em março de 2026 e perdeu feio, né? Quando ela teve essa perda aqui, ela perdeu com um gap aqui é um gap de quebra. Gosto muito de gaps de quebra, tá? Gap de quebra é provavelmente o início de movimento com força. E realmente, né, ela já veio aqui também com volume, já vem indicando volume forte de queda, um candle aqui, Marubozu quase, ou dias longos, o que quer que vocês queiram. Não me atenho muito a nomenclaturas, a gente vê que ela caiu, tentou recuperar, mas seguindo aqui numa tendência de queda, que se acentuou aqui principalmente em abril, né? Então se acentuou essa tendência de queda, segue em tendência de queda. Pessoal, vou passar um pouco mais lento de novo para vocês continuarem entendendo ainda a minha forma de raciocínio, minha forma de análise, e aos poucos a gente ir se conhecendo, né? Mas aqui eu só estou analisando para conhecimento, para uma forma um pouco educacional e para a gente se conhecer, porque não vejo nada para fazer, né? Só vejo quando tiver realmente a quebra dessa LTB aqui e principalmente a quebra dessa outra LTB ou dessa resistência aqui de topos anteriores. Até lá eu não vejo nada a fazer, né? Não vejo nada a fazer.
apesar de ter esse gapzinho aqui de querer colocar um pouco para cima, né? A gente está tendo um volume mais forte nos candles de compra, que pode ser um bom sinal. Ainda eu não quero fazer nada, eu quero esperar ver ela romper isso aqui. Se não romper, quem sabe até pode dar uma venda para a gente, certo? Depois de Dux, a gente tem VEG. VEG, que é uma baita de uma empresa, né? A gente chegou até a recomendar compra aqui depois, só que não nos pegou. Mas vamos lá, né? VEG já está numa situação bem diferente, né? VEG a gente chegou a fazer aqui o que seria um topo duplo. Vamos lá, né? Vamos tentar analisar. Então, ela estava aqui já desde outubro de 25, ganhou força, né? Como a gente viu ontem já em algumas ações, o próprio Bovespa também, que ela teve essa força aqui desde outubro de 25, uma tendência de alta bem acentuada, perdeu aqui no início da guerra aqui, né, que teve dos Estados Unidos e Irã, acabou perdendo essa tendência de alta, fez um fundo e tentou voltar de novo acima do topo anterior, não conseguiu aqui, dá para se considerar um topo duplo, se tu quiser ver figura. Eu que gosto de desver figuras, né, como eu já comentei, eu não gosto de... Para mim, uma figura tem que estar muito bem desenhada. Aqui eu até consideraria assim um topo duplo, tem uma diferença muito pequena entre um topo e outro, então... E emendou a queda, que em tese, o que o topo duplo nos diz? Que no rompimento do fundo, o que ela vai fazer? Ela vai buscar replicar a altura do topo daqui para baixo. Então, ela iria mais ou menos buscar essa região aqui dos 37,96. É longe, não faria nada, tá? Não entraria num trade assim, de swing trade, tá? Até porque swing trade são coisas curtas, eu não estou analisando, não quero que você fique comprado para muito tempo. Para quem não entende o que é swing trade, é isso, não é uma ação aqui que eu vou querer que tu carregue pro resto da tua vida, não é esse o intuito, isso aí, inclusive eu prefiro fazer análise fundamentalista e não só gráfica. Mas aqui para curto, médio prazo, né? Então aqui para até 60 dias aqui, talvez a gente teria pouco, seria pouco tempo para vê-la desenvolver um movimento tão amplo assim, né? E realmente a gente viu que ela desceu, caiu e aqui começou a entrar no movimento de queda, certo? Então ela vem uma tendência de queda aqui, perdeu o fundo anterior, que acionaria o topo duplo, não teve força para fazer, então começou o quê? Quebrou, rompeu aqui essa tendência de baixa numa lateralização, né, pessoal? Então lateralizou, rompeu a lateralização, aqui, pessoal, aqui seria um indicativo de compra, tá, pessoal? Daria para ter dito, ó, a partir daqui, nesse dia aqui, 17 de junho, eu teria feito uma recomendação de compra, tá? Que eu faria o quê? Rompendo aqui acima desse candle aqui mais maiorzinho aqui com mais volume. Se eu passasse acima aqui, botaria aqui uma compra nos 44,30 e tentaria levar até os 48,94, deixar uma parcial lá. E a saída lá no 52,03 se desenvolveu bem, né? A gente vê aqui que realmente está andando. E mesmo com alguns movimentos de queda recente, ela está... quedas do índice e outras ações, ela está sustentando uma alta aqui, né? VEG é uma ação muito boa, cara. Eu gosto geralmente de estar mais comprada nela do que vendida. Além de VEG, vamos olhar a Vulcabras. Vulcabras a gente tem uma venda nela, né, pessoal? Vulcabras a gente tem uma venda nela, vamos até olhar aqui. Ontem eu olhei, a última ação que eu olhei foi a Vulcabras, porque tinha acionado a venda, acionou ontem. Vulcabras ela veio no movimento de alta aqui também, né? 2025 ela teve um movimento forte de alta aqui, vamos colocar assim. Mas rompeu o movimento de alta, deu uma lateralizada, fez talvez um topo duplo aqui, que para mim não é, tá? Não está desenhado, mas vamos passar por cima disso. Perdeu aqui esse fundo anterior e entrou aqui sim numa tendência de queda, porque ela está fazendo fundos e topos descendentes, né? Então aqui a gente tem uma LTB bem desenhada, né? E segue nesse movimento de queda. O que aconteceu aqui? Ela chegou, começou a lateralizar num fundo, e aqui a gente pode dizer até, começou a tentar querer fazer um triângulo, alguma coisa nesse sentido, um triângulo, que isso aqui seria um indicativo de continuação, né? E rompeu aqui realmente esse suporte ontem, e a gente já entrou aqui na venda ontem, hoje ela está dando continuidade. É complicado um pouco essa venda? É complicado um pouco essa venda, por quê? Porque a gente tem aqui um suporte um pouco mais forte aqui para baixo, né? Mas eu vou acreditar nela, tentar levar até os 12,82 aqui, pelo menos. Vamos ver se ela vai.
Eu ficaria só de olho aqui nessa região aqui dos 13,60, 13,70 e entre 13,70 e 13,45, ver como ela vai reagir. E aí a gente, quando chegar lá, a gente vê o que fazer, né, pessoal? Até lá, vamos acreditar na venda. Telefônica, né? Vivit 3. Vivit 3 é uma ação que tá muito bem, né? No fim das contas, é uma das ações aqui que está tendo bastante força. Não tem sentido a perda que teve, né, tão forte assim do mercado aqui depois da guerra, principalmente, ou a volta do trade de IA do mundo, que tirou um pouco de liquidez aqui do nosso mercado. Então, a gente vê que ela veio de uma lateralização, subiu de novo aqui em janeiro, pegando esse fluxo um pouco que tivemos no Brasil, que é a melhora com todo mundo. E aqui no final a gente teve uma perda aqui de um suporte, vamos desenhar aqui um suportezinho aqui só para que vocês entendam. A gente teve uma perda aqui de um suporte em abril, final de abril, entrando o que seria talvez uma tendência de queda, tentou segurar acima da média de 200, não conseguiu, caiu, mas está segurando na região de topos anteriores, né? E aqui está formando um suportezinho muito bom, né? O que aconteceu? Ele tentou romper, né? Tentou romper o suporte, não conseguiu, veio para cima, candles grandes, né? Volumes também, com volume acima da média aqui que a gente pode ver. Então aqui poderia estar me indicando que a Vivo, né, tá forte aqui, né? Vivo não, né? Telefônica, pessoal. Que a Vivit está forte. Então, rompeu aqui acima, então, desses topos aqui. A gente estava vendo que ela estava lateralizando aqui num range bem curto, né? Tentou romper para baixo, não conseguiu, voltou, subiu, segurou na média de 200 e voltou a cair, voltando hoje sim para dentro da nossa zona de lateralização. Quero fazer alguma coisa com ela? Não. O que eu vou fazer? Eu vou esperar ela se decidir, né? Para que lado realmente ela vai romper. Também vou tentar cuidar o que vai acontecer com os meus outros indicadores, né? Vai me dar algum sinal, vai me anteceder alguma entrada, alguma coisa assim. Mas no momento eu não quero fazer nada, né? A gente está vendo aqui que ela está saindo da região, o estocástico, né? Está saindo da região de sobrecompra, o que indicaria uma venda, certo? O que me indicaria que aqui poderia estar querendo ser uma venda, né? Mas a venda, vamos lá, né? A venda vai até onde? Vai vir até aqui esse suporte aqui anterior e é muito pouco, né? É muito pouco para andar. Sendo que eu tenho um momentum ainda positivo, eu tenho o MACD acima da linha de sinal. Então, não temos muito o que se fazer aqui. Apenas é bom a gente saber que ela está aí, né? A ação está voltando para dentro dessa lateralização. Vivara dentro do índice de consumo, que não tem ido muito bem, né? Mas tem uma recuperação recente por causa da nossa queda de juros recente. E a nossa ação também teve essa mesma recuperação dentro do índice de consumo, né, pessoal? Então a gente vê aqui que ela está numa tendência de queda, né? Está aqui a nossa LTB desenhada lá longe, acentuou mais a queda, está longe da média de 200. Então, tendência de queda para a ação, sim. Está querendo se recuperar? Está querendo se recuperar, né, pessoal? O que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que ela segurou aqui num fundo, subiu, fez um fundo um pouco acima do fundo anterior, que se tu quiser ver, já pode ser encarado como eu achei que está muito pouca essa diferença aqui para querer dizer que já é uma tendência de alta, mas no rompimento aqui, se tu quiser, tem um fundo aqui, um topo, um fundo ascendente, né, um fundo maior que o fundo anterior, então, e está fazendo um topo ascendente aqui, então pode ser um alargamento aqui numa tendência de alta, com o alargamento das bandas de Bollinger, pode indicar um bom movimento, né, pessoal? O que daria para fazer aqui? Que eu não vou fazer, tá, pessoal? Por quê? Por causa do risco retorno. Mas vamos lá, o que daria para fazer? No rompimento deste candle aqui, a gente teve sim uma entrada, que poderia ser uma entrada de compra, para tentar trazer pelo menos de volta aqui até a média de 200, né? Fazer um trade de retorno à média. Hoje estaria dando essa entrada para a gente. Dá para tentar ainda fazer isso? Dá para tentar ainda fazer isso. O meu problema é que está um pouco longe ainda, né? Os alvos aqui estão bem esticados também para essa ação. Dentro de um setor de consumo que a gente sabe, vou até trazer de novo aqui o índice de consumo para a gente dar uma olhada, que ele não tá com uma cara muito de alta ainda, né? Eu só vou começar a ver alta para ações de consumo quando realmente o índice de consumo estiver trabalhando acima aqui
dessa resistência aqui, que é bem forte, né, pessoal? A gente vê que segurou aqui, a gente vê que segurou aqui, e se for ver, talvez para trás aqui, a gente tem algumas regiões de topos anteriores. Então, teria pelo menos, né, que está trabalhando, o índice de consumo está trabalhando aqui em cima, eu ficaria bem mais tranquilo para tentar indicar essa compra em Vivara. Pode ser que dá? Pode ser que dá. Como eu já disse, eu gosto muito do meu dinheiro, então eu não vou, não pode ser, né? Eu quero ter muito mais certeza de que é para cima, tá, pessoal? Se tu quiser arriscar um pouquinho, pô, pode tentar comprar aqui acima desses 22,66, colocando o stop aqui. Se quiser ser mais tranquilo, colocar o stop aqui embaixo. Mas aí o teu risco retorno já começa a ficar ruim, né, pessoal? Então, vamos lá, né, pessoal? Só se quiser. Vou botar aqui até para a gente analisar, ficar sobre observação aqui, que eu tenho uma planilha que eu deixo as coisas sobre observação, para futuramente a gente dar uma olhadinha com mais calma aí. Vamos ver como é que vai amanhã, daqui a pouquinho. Pode ser que dê alguma coisa boa. Vibra. Vibra é uma ação que veio muito forte também, né? Estava numa tendência de alta desde o início de 2025 aqui, vamos lá, né? Perdeu essa tendência de alta com força, veio caindo bem, caindo com candles grandes, né? Candles largos, bastante corpo. Aqui começou a querer emendar uma alta de novo, o que é muito bom, né? Aqui já teve até um gap de fuga, que também indica força para alta. Estamos acima da média de 200, estamos com as médias curtas apontando para cima. Aqui eu acho que é uma ação que vai subir, certo? O que daria para se fazer aqui? Aqui dá sim para tentar querer fazer uma compra, né? Quem for mais arriscado, não sei se eu faria aqui essa compra. O problema é o seguinte, pessoal, a gente vê que está subindo, mas está subindo como? Está subindo com o volume caindo, pessoal. Então esquece que eu estou falando, eu acho que não é uma boa compra. O volume está muito fraco, está caindo, está subindo sem volume. Isso aqui não me agrada, tá? Isso aqui não me agrada. Eu sou uma pessoa que gosta de analisar muito volume. O volume para mim indica que tem gente querendo movimentar aquele papel, né? Então eu vou sempre olhar para volume. Agora, se eu vou olhar aqui, estou olhando para cima aqui porque eu tenho meus outros indicadores. Se eu vou olhar para os outros indicadores aqui, ela está bonita, né? A gente vê que realmente o momentum aqui está apontando para cima, já está em campo positivo, né? Está numa tendência de alta, o momentum. O OBV está com um movimento de alta, a não ser que mais recente a gente está vendo uma queda aqui, né? Mas se ele começar a indicar para cima aqui, pode ser uma boa. E a região, e o estocástico está numa região de sobrecompra, né? O que indica que ela está forte também para cima. Olha, eu fico até com um pezinho assim, uma vontadezinha de comprar a ação, de indicar compra, mas realmente também um outro problema aqui que a gente tem é o risco-retorno, né, pessoal? Olha aqui, vamos lá. Se eu fosse querer comprar ela, esperar um retorno dela aqui, que eu teria dado, por exemplo, uma entrada hoje, não, o risco-retorno até não está tão ruim, né? Tá assim, ó, eu vou ter que passar acima das máximas. Eu vou ter que acreditar que vamos olhar assim, né? O que está acontecendo com a ação? Ela está numa tendência o quê? Uma lateralização, né? Se tu vai olhar aqui num prazo um pouquinho maior, ela está lateralizando. Ela não está em tendência de alta. Eu vou ter que torcer para que essa ação ela saia da tendência de lateralização, inclusive rompa os topos anteriores para entrar numa tendência de alta e realmente me dar aqui o ganho que eu quero, né? Para ter o risco-retorno que eu quero. Então, não sei se valeria a pena, né, pessoal? Depois de Vibra, vamos analisar Vamos. Vamos 3. Vamos 3 aqui é uma ação que está em tendência de queda há muito tempo, né? Ela vem realmente caindo, ela tem uma lateralização aqui num range bem grande aqui nesse ano, né? Mas é uma lateralização. E se tu vai olhar num prazo um pouquinho maior, ela está em queda, certo? Num prazo menor, ela também está em queda, uma queda bem forte, ela não corrige em preço, a gente não vê muita correção. Né? A primeira vez que ela foi corrigir em preço foi aqui, a gente teve 2 candles aqui mais forte, né? Tentando trazer um pouco para cima. Mas já parou aqui em fundos anteriores, né? Em região, numa resistência, segurou e caiu forte de novo, né? Com candles de novo, corpo grande e volume, certo? Aqui talvez poderia até ser uma venda se ela romper abaixo desse candle aqui assim, mas vamos ver, ela está agora tentando trabalhar acima de um suporte anterior, que é aqui essa mínima aqui de tempos atrás. Vamos ver como é que ela se comporta aqui, né? Agora,
talvez o rompimento aqui dessas mínimas possa nos trazer uma venda, e aí sim, né, uma venda com mais, vou até colocar aqui isso aqui também, que pode ser com um risco-retorno melhor. Por quê? Porque daí o meu stop, em vez de ficar em cima desse topão aqui em cima, eu consigo fazer uma venda nesse sentido aqui, com stop bem menor, né? Em vez de ter um stop de 18%, vai ser um stop de 9% pelo menos, né? Para tentar aí sim buscar 20% de queda. Aí que tá o problema, né, cara? É uma ação que já tá barata, 2,79, eu vou querer que ele vá até 2,06, querer que ela caia os seus 23%, né? Mas vamos esperar, vamos ver o que acontece, vamos analisando com calma, vamos também. Vale. Vale é uma ação que tipo, eu não gosto muito de fazer swing trade nela, né? É uma ação talvez outro tem para carrego, alguma coisa assim, mas é difícil fazer swing trade por causa disso, né? Ela é uma ação que tem muitos gaps diariamente, porque ela depende justamente do minério de ferro, ela é muito dependente do valor de minério de ferro. O minério de ferro opera no overnight na China, então ela vai ter quando abre aqui, ela vai ter um outro valor de mercado por causa justamente da variação que teve o minério de ferro, e acaba abrindo com esses gaps que a gente vê aqui, a gente vê aqui, então a gente vê com frequência esses gaps e dificulta um pouco, né? Suja muito a nossa leitura aqui, né? Mas vamos lá, o que ela está fazendo? Ela tem feito aqui uma lateralização num topo, né, numa região de topo dela. Ela veio, se fortaleceu muito aqui, principalmente com a entrada de fluxo estrangeiro. Entrou justamente para as blue chips, provavelmente por compra. Os estrangeiros talvez não entraram aqui discricionariamente, o que eu quero dizer com isso? Não entraram comprando algumas ações, entraram comprando índices, né? E esses índices, então, compram as ações que mais tem no índice, e Vale é uma ação que tem muito peso no índice. Então a gente vê aqui que ela realmente subiu com força e começou a lateralizar aqui em cima, né? Justamente depois da guerra, né? Quando a gente começou a ter problemas de fluxo para emergentes, pessoal não querendo colocar mais tanto dinheiro em emergentes, por segurança, né, pessoal? Faz todo sentido. Então ela começou a lateralizar e aqui ela começou a querer fazer topos maiores e topos menores e fundos maiores. Rompeu aqui para baixo com um gap, talvez o gap que a gente fala já de minério, alguma coisa nesse sentido, e já desconfigurou aquela nossa linha ali de tendência. A gente vê que ela está lateralizando agora num range aqui um pouco. Deixa eu botar essa outra linha aqui, fica mais fácil para vocês verem, né? A gente consegue ver que ela está lateralizando agora aqui, tentando romper esse último suporte. Realmente aqui ela está fazendo topos, né, menores, e vamos ver se ela rompe para baixo aqui. É o que mais está indicando que vai acontecer, e aí fica ruim, né, pessoal? O bom é que aqui embaixo já tem um outro suporte, já temos a média de 200 que também pode servir como um suporte, e aí vamos ver o que vai acontecer com a Vale. Se a Vale vem para baixo, a gente tem um peso, ela tem um peso muito grande no Ibovespa, talvez possa ser ruim para Ibovespa, né? Vamos olhar com calma. Esperar. Uzi Minas. Uzi Minas veio com uma forte alta também, né? Uma forte alta aí, uma tendência bem acentuada aqui desde abril, que rompeu. Aqui ela fez sacanagem. Aqui ela fez sacanagem. Aqui eu queria ter vendido, justamente quando estava rompendo essa tendência de queda aqui, né? Ela botou um candle aqui que tentou voltar para cima. Vamos analisar esse candle aqui. Então, o candle, o que ele fez? Ele tentou voltar para cima da LTA, né? Não conseguiu e voltou para baixo aqui. Teve uma força vendedora grande, né? Faltava só ter um volume um pouquinho maior. Mas aqui seria uma venda no rompimento da mínima, né? No rompimento aqui dessa mínima aqui, que poderia ser talvez um martelo aqui, né? Que ele estava fazendo o quê? Vamos lá, né, pessoal? Vamos tentar desenhar, vamos tentar interpretar o que está acontecendo. Eu gosto muito de interpretar, né, pessoal? Então, tá aqui, o papel estava subindo, voltando, né? Fazendo, sobe, volta, faz um pico, faz um fundo aqui, sobe de novo, faz um outro fundo, tudo na LTA, né? Então a gente está traçando essa LTA aqui. Voltou, fez um fundo na LTA, deixou um candle aqui que é um martelo, né? Indicando que o rompimento da máxima poderia ser voltar a subir, né? Voltar a fazer um topo acima desse topo anterior e continuar esse movimento de alta que ele estava vindo lindo. O que aconteceu? Frustrou, né? Aqui a gente frustrou esse rompimento de topo aqui, né? Aqui tentou voltar para cima de novo, não conseguiu. E o que aconteceu na perda dessa mínima aqui? Essa mínima desse martelo,
ela ia desencadear uma frustração, né, do movimento de alta. Já abriu com baita de um gap de quebra aqui, né? E aí a gente não conseguiu entrar, pulou, que seria a nossa entrada. A nossa entrada seria justamente aqui nesse rompimento, né, aqui nos 10,54. Tentar levar a fazer parcial nesse fundo anterior dela aqui. E a saída aqui ia nos dar o alvo lá nos 8,17, que foi lindo, né? Deu bem certinho, né? A gente fez ali. E agora, o que aconteceu? Tá fazendo um movimento de tentar fazer uma reversão, né, pessoal? Aqui ele tentou dar um candle de compra, né? Que há muito tempo não se viu um candle de compra. E aqui tentando já tentar ganhar de novo o candle anterior, tentar fazer uma força compradora. Me anima? Não, não me anima. Por quê? Porque olha o volume, né, pessoal? Vamos olhar o volume aqui. Olha aqui, o volume está baixo, né? Não quero tentar entrar nessa ação ainda. Não acho que tenha uma compra nela. Mas é bom que ela está pelo menos segurando em algum lugar, né? Vamos ver como é que se desenvolve também daqui para frente Usiminas. Depois de Usiminas, a gente tem Unipar. Unipar também vem numa tendência de queda recente, né? Não é bem uma tendência de queda, porque não chega a ser um canal, né? É mais como se fosse um mega de um triângulo aqui, né? Tentar fazer um canal aqui não fica tão bem, né? Então, se a gente for tentar trazer aqui aqui até fica mais fácil a gente tentar dizer que é um triângulo aqui, né? Então, subiu, está fazendo o que seria um triângulo, ou seja, topos menores e sempre tocando aqui no suporte. O suporte até agora está segurando muito bem esse suporte, mas volumes ainda fracos, né? E também não consegue superar a essa LTB aqui pelo dos topos, né? Não chega a ser uma tendência de baixa, mas não consegue superar uma linha aqui que seria dos topos descendentes, né? Está trabalhando abaixo da média de 200, está trabalhando abaixo das médias de curto prazo aqui também, todas as médias de curto prazo indicando queda, né? Em queda para baixo. Então, não é uma coisa que eu me instiga a fazer nenhum tipo de movimento nela, né? Talvez o rompimento, mas aí tem muita... Bom, vamos dar uma olhada aqui nos outros indicadores, até para... Vamos dar uma olhada aqui, outra coisa que me tira vontade de fazer qualquer coisa, é, por exemplo, o MACD, né? Um MACD extremamente lateral, histograma lateral, a gente vê que não está tendo nenhum movimento grande, momentum bem lateral também, e OBV caindo, né? Que é justamente aquilo que a gente viu do volume diminuindo. Então está faltando interesse na ação, está faltando andar para qualquer lado. Unipar, infelizmente, ainda não tem força para ir para lugar nenhum, né? Parece largada, se a gente vai analisar a parte de volume, né? Isso aqui não quero fazer nada. Se eu fosse fazer alguma coisa, o que eu ia fazer? Eu ia esperar romper aqui, esperar vir volume, ver como é que vem trabalhar aqui perto da média de 200, né? Isso aqui eu falando da parte de compra. E a parte de venda tá difícil porque tá sujo aqui para baixo, né? O que eu quero dizer com sujo? A gente tem suportes aqui muito próximos, né? E suportes fortes também, fundos anteriores aqui para segurar. Não tá me inspirando nada a se fazer em Unipar aqui. Ultrapar está muito parecida com Vibra, né? Até porque são muito parecidas, né? Justamente. Ela está um pouco mais limpa, né? Estava um pouco melhor de ver. Ela deu aqui um candle bem mais bonito aqui do que Vibra. Deixa eu até trazer VBR aqui para a gente dar uma olhada primeiro em VBR de novo. Vibra, a gente vê que ela vem, ela perdeu uma tendência de alta, começou a cair, recuperou e agora está ganhando os nossos topos aqui anteriores aqui, né? Topinhos curtos aqui. Mas a gente tem esses outros topos aqui e tem esse outro topo aqui que não nos deixa, talvez, como eu já falei aqui, comprar e tentar levá-la para cima, né? Já Ultrapar não, né? Ultrapar a gente tem esse topos aqui, só que está um pouco mais alto, que já daria para fazer uma parcial, já dá prazo para fazer uma parcial, né? E a saída, né? Como a gente tem um risco-retorno menor aqui, né? Um risco menor, talvez apenas 8% aqui, também já fica mais próximo dos topos da vida aqui. Eu não preciso nem dizer que não preciso nem querer que ela entre numa tendência de alta. É só essa lateralização aqui já me paga
já me dá a saída, o que seria muito bom, né? Porém, né, não deu entrada, né? Infelizmente aqui ela não deu essa entrada que a gente queria. Seria no 25,65, ela sacaneou e foi até 25,70. Por alguns centavos não deu entrada, a gente não... Eu gosto, por exemplo... Por que eu estou dizendo isso, né? Porque sei que muitos de vocês aí trabalham, né? Não são que nem eu que estou aqui todo dia acompanhando o mercado financeiro e vivo disso, né? Vocês têm outras coisas para fazer. Então, a ideia aqui é justamente eu olhar, vocês analisarem comigo essas ações aqui, e aí, para amanhã de manhã, tu colocar ali, poxa, vou deixar aqui, antes do trabalho, deixa ali uma ordenzinha de compra nos 25,66 aqui, 25,67, mas aí realmente não ia ter pego, né? E aí, se não pega, eu não coloco como entrada aqui, porque não deu, né, pessoal? Eu sou bem Caxias nesse lado, né? Eu quero exatamente que aconteça, eu não quero ficar enganando ninguém aqui, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Quero que todo mundo consiga entrar e as minhas planilhas, os meus acompanhamentos é o que daria para todo mundo ter feito. Não deu entrada, não deu entrada. Quem sabe dá para deixar ali ainda a ordem aqui para pescar, ver se ela volta, ver se ela vem, ver se ela pega. Seria uma entrada muito boa, tá, pessoal? Vou colocar aqui, até inclusive, para deixar essa entrada aqui em 25,67. Vamos ver se tem aqui uma média, aqui onde é que está a média, só para a gente ter bem claro. A média está em 25,70, né, pessoal? Então, média de curto prazo aqui, vamos botar 25,70. Se for em 25,70, a gente vai comprar essa ação, tá? Como eu já disse ontem, né, quantidades, essas coisas, né, também vai ter futuramente lá no site, vai ter o site aqui da Cultus Capital, que tem algumas coisas lá já tem uns uns briefings matinais, algumas coisas, mas lá também vai ter uma área só de swing trade, onde a gente vai ter uma análise daí para o teu patrimônio exato, quanto tu deveria entrar em cada posição, para que a gente tenha um bom retorno, né? Então, é uma coisa que eu aprendi, que eu gosto muito, que é gestão de risco, análises quantitativas, né? Então, muito cálculo, matemática financeira também para te ajudar. A gente já viu que muitas vezes, eu já acompanhei muitas vezes, a gente fica ali, tem uma recomendação de compra aqui, o cara compra qualquer quantidade, e aí toma stop, aí depois compra outras 5 recomendações que dá certo e não paga o stop que tomou da outra, né? Então aqui a gente cuida disso também, tá, pessoal? Minha intenção aqui lá, quando vocês entrarem no site, quando tiver essa plataforma disponível, é cuidar para que isso realmente tenha um controle de gestão de risco, certo? Mas enfim, a ideia aqui seria comprar mais ou menos nessa região e tentar trazer até os 30,60 aqui, 30,70. Depois de Ultrapar, a gente tem Tupi. Tupi a gente está já com uma compra nela, já deu parcial, né? Justamente mais à frente do tempo, né? Mais à frente do que Ultrapar. Ela rompeu aqui a tendência de queda, trabalhou acima da média de 200, né? Voltou, testou a média de 200, e aí o rompimento desse candle aqui, que teve mais força, que teve mais volume, nos indicou a entrada, né? Então, nesse dia aqui a gente recomendou, dia 11/6, no dia 12 já deu entrada, então já veio, aí nos assustou, voltou na média de 200 para testar a média de 200 e testar o nosso coração, né? Porque daqui a pouquinho estopar a gente aqui, mas ela seguiu andando e foi até já nos deu a parcial aqui no dia 26/6, certo? É, essa, esse stop aqui não era esse stop original, tá, pessoal? O stop original era mais abaixo aqui, tá? O meu stop original era aqui, é só que eu atualizei o stop agora, pessoal, até é bom, se alguém chegou a comprar isso aqui, é bom atualizar o stop aqui, deixar mais curto, e vamos ver se segue andando a operação, certo? 300 do agro, que a gente já viu ontem, que está bem ruim, né? O setor do agro, o índice do setorial, né, do agro está nas mínimas das mínimas. Até vou trazer aqui para vocês verem de novo, para quem não viu ontem. Então, setor do agro, vamos lá, né? Aqui é a mínima da vida dele, aqui é todo a vida inteira do índice setorial do agro. E a gente viu que perdeu. Tentou trabalhar acima aqui, mas já está perdendo de novo aqui, já está com um candle mais fraco. A gente vê que está bem
Tá bem fraco, né? Tá bem fraco o índice de agro. Mas, né, dito isso, a gente vê que 300 está bem melhor do que o índice como um todo. Então, isso também é uma coisa que é legal a gente dar uma olhada, né, pessoal? Apesar do índice tá negativo, às vezes tem algumas ações que são muito boas, mesmo no setor, mesmo com o setor não correspondendo. 300 é uma delas. 300 é uma ação que vem muito bem, né? A gente vê que ela não está em tendência de alta, está lateralizando numa região de topo, né? Apesar de todas as notícias ruins que a gente tem pro agro ultimamente, aí que seja o El Niño, que seja custos mais caros de fertilizantes, que afetam um pouco a 300 também, né? É, Problemas de crédito pro agro, né? Inadimplência alta, muitas recuperações judiciais, tá sofrido pro agro como um todo, mas 300 não, né? 300 veio aqui numa queda, começou a tentar emendar um movimento aqui de alta, e pode ser que vá buscar pelo menos aqui essa lateralização, de novo, o topo da lateralização. Seria muito bom, né? Vou tentar comprar aqui para levar até lá? Não, não vou tentar comprar aqui para levar até lá, porque ainda está abaixo das médias, né? Tem dentro desse canal maior aqui, tem esses fundos menores aqui, que também pode ser uma resistência. Tá sujo, não tá bonito, mas é só para ver também que dentro, por mais que o setor esteja ruim, a gente pode às vezes achar algumas ações que estejam boas, né? TOTUS. TOTUS é uma das poucas ações que a gente tem aqui de tecnologia na nossa bolsa, né? Tá numa tendência de queda, veio segurando bem aqui em 2025, né? Não teve um movimento de alta como o resto, mas veio segurando bem, lateralizando. 2026 aqui perdeu a média de 200 e engatou uma tendência de queda, principalmente aqui nesse dia 4 de fevereiro aqui. 4 de fevereiro, se não me engano, a gente começou a ter problemas externos, né? Foi quando a gente quando alguns players, grandes players de mercado, começaram a perceber que a IA, né, podia ser disruptiva para empresas de softwares, né? Basicamente isso, que tu poderia talvez tornar as empresas de softwares obsoletas a partir do que a IA poderia fazer um software inteiro para ti, sem tu precisar depender, sei lá, tu não precisa no Excel mais da vida, um Claude aí faz todo o trabalho para ti no Excel, e aí Microsoft não ganha mais dinheiro. E aí o pessoal começou a analisar, putz, vai ser um problema para todas as empresas de tecnologia, né, que são baseadas nisso, e a TOTUS é isso, né? A TOTUS vende softwares de ERP, e aí sentiu junto, né, com o mercado de IA. Aí começa a ser outras discussões que realmente importam ou não, como é que é, mas aqui ela sofreu, e desde então ela vem numa tendência, ela vem caindo, né? Tentou lateralizar aqui nessa região. Vamos tentar tirar aqui para tirar esse viés aqui. A gente vê que ela tentou lateralizar aqui num rangezinho menor, perdeu, voltou, não conseguiu ficar acima, perdeu de novo, já aumentou esse range de lateralização, já não conseguiu chegar mais na resistência, né? Já não teve nem força para chegar até lá, já perdeu o topo anterior, seguiu caindo, né, pessoal? Agora a gente vê que está tentando voltar a subir. Aonde ela vai parar? Nesse topo anterior, nesse fundo anterior, nesse fundo anterior, nesse topo, não sei, está muito sujo. Volume está baixo, não tem nada que eu queira fazer aqui, não quero comprar. Também vender só perdendo essas mínimas aqui dela, né? Não vou querer vender aqui. Então, nada a se fazer em TOTUS, né, pessoal? TIM. TIM é uma concorrente aqui, né, da Telefônica, que a gente analisou antes. A Telefônica até o gráfico, se vocês lembram, está melhor do que a TIM, certo? Mas a TIM também não está tão ruim quanto outras ações que a gente tem visto aqui, né? Está segurando em regiões de topos anteriores, né? Vindo de uma lateralização, aqui teve um movimento de alta aqui num prazo menor, né? Já devolveu tudo a alta que teve aqui, principalmente aqui em abril, né? E aqui voltou a lateralizar dentro desse range mais curto que ele estava lateralizando desde agosto de 2025. A gente tivemos aqui alguns candles aqui assim com mais volume, né, que quis nos mostrar que talvez a ação estava com força, mas está muito lateral. A gente tem as médias laterais, está abaixo da média de 200, não está bonito, tá? Não quero comprar. Se eu fosse querer fazer alguma coisa com esse papel, seria venda
mas aí a venda seria só perdendo esse último suporte aqui, que aí talvez a gente teria mais espaço para ele correr, né? Daí a gente pode ver o outro suporte que a gente vai ter vai ser nessa região aqui dos 18,45 por ali. Mas aí até lá tem muita coisa a se fazer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Até lá não quero fazer nada em TIM, certo? Vamos olhar a Tegma. Tegma, nossa, que surpresa também, né? Numa tendência de queda aqui no mais curto prazo. A gente vê, né, pessoal, que esse movimento que a gente está vendo aqui de quedas que a gente teve, tanto no Ibov quanto todos os índices setoriais que a gente viu ontem, é uma queda mais generalizada, né? Não é setorial, então não é uma causa específica, é um macro mesmo que tem influenciado, seja por tendência de não trazer dinheiro para cá, seja por aversão a risco global ou do Brasil mesmo, que seja. E não tem andado, né, cara? Não tem andado, não tem o que faça a nossa bolsa andar como um todo. A gente tem que se apegar a pequenas ações aqui, mas a gente está vendo bastante compra. Inclusive, dentro das minhas últimas análises aqui, assim, eu tenho visto muito mais compras do que vendas, né? Que é muito bom. Mas vamos lá, vamos Tegma também estava numa tendência de queda. Começou a lateralizar, né? Então vamos deixar maior aqui, vamos acertar esse gráfico na tela aqui, né, pessoal? Já é difícil de ver que tem um monte de linha minha aqui. Então tá aqui, né? Tem uma LTB aqui, rompeu a LTB, tá o quê? Tá querendo lateralizar aqui. Se eu for querer ver uma lateralização, dá para querer ver uma lateralização, dá para querer ver um triângulo aqui também, se eu quiser, né? Que está tentando romper essa, é, esse suporte. Vamos ver se aqui a gente... Opa, peraí que eu peguei no ponto errado aqui. Tentar trazer aqui só para ver se a gente tem alguma outra tendência de mais curto prazo. Tá, dá para ser que sim, né? Dá para se dizer que também tem essa tendência aqui. Vamos ficar de olho, ver se ela rompe aqui para baixo, como é que vem, se vai ter volume ou não. Mas olhando aqui, até os indicadores outros que eu tenho aqui na minha tela de cima também me mostram que muito lateral, né? Então acho que não vai ter uma tendência forte de queda e eu não quero comprar um papel que vai lateralizar. Não quero deixar meu dinheiro preso por tempo de lateralização sem chegar ao meu alvo, né? Depois de Tegma, a gente tem Tasa. Tasa fez um movimento bonito, né? Fez um movimento bonito. Estava sofrendo muito, uma ação que vem sofrendo muito há muito tempo, né? Poxa, vamos pegar aqui desde 2021 aqui. Vamos pegar aqui 2024, que ela começou a cair e não parou mais de cair, né, cara? Poxa, que tristeza. Eu não gosto de ver a empresa sofrendo tanto como muitas têm sofrido aqui, né? Mas aqui, então, em 2025, aqui, ela achou um patamar aqui que ela começou a segurar, né? Ela começou a segurar bem nesse suporte. E aí começou a querer aqui em janeiro começar a ganhar força de novo para subir, não conseguiu, já voltou a cair de novo. E aí sim perdeu esse suporte lá de 2025, era um bom suporte. Perdeu como? Óbvio, né? Com força, porque não ia ser qualquer coisa que ia fazer romper esse suporte. Foi um suporte, uma quebra com bastante volume. Logo depois já começou a voltar, mas voltar como? Sem muito volume, né? Veio para cima, bateu na LTB aqui que a gente tem desenhada, né? Que é feito desses topos anteriores. E voltou a cair. Rompeu de novo, mais um candle forte. Esse aqui sim, um Marubozu de livro, né? Com volume, mais outro com volume de queda aqui, né? Candles de queda, rompendo o fundo anterior, até que finalmente a gente viu aqui um movimento já de um candle forte de alta. Alguma coisa aconteceu aqui, não sei o que é exatamente, acho que aqui não tem, vamos ver se tem alguma informação. Não temos nenhuma informação. Mas aqui aconteceu alguma coisa que trouxe ela de novo à vida, né? Então a gente teve um volume forte, conseguiu tentar trabalhar acima aqui já no dia 17, acima da LTB, voltou, fechou dentro, no outro dia já abriu fora da LTB, mais um candle forte com bastante volume, né? Segurando aqui na média móvel de 200, voltou, no outro dia abriu de novo, né? Quase um Three Soldiers, né? Só não é uns três soldados aqui, porque os tamanhos
são diferentes e também seria uma figura de são candles de continuação, nesse caso não é, né? Seria uma reversão no caso. Segurando aqui na média de 200 e agora está trabalhando, lateralizando em cima da média de 200. Eu acho que TASA pode estar nos dando um sinal de que é compra, né, pessoal? Só que agora o volume diminuiu, né? A gente viu aqui finalmente as bandas abrindo. Vamos ver os outros indicadores aqui, ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Nos outros indicadores, aqui a gente está olhando primeiro estocástico lento, está na sobrecompra. MACD já passou acima do zero, né? Então ela está para cima. O problema o quê? O problema é que ela está, o histograma aqui já está diminuindo, né? Então isso aqui ainda não é o momento de ele entrar. Eu prefiro ver esse histograma começar a crescer de novo, ou seja, se distanciar de novo a linha MACD da linha verde aqui, que é a linha de sinal. O momentum tá positivo, mas está começando a querer lateralizar aqui em cima. E a OBV tá subindo, que é muito bom, né, pessoal? Apesar do volume mais fraco dos últimos pregões aqui, que a gente viu, né? Ontem, talvez influenciado pelo Jogo do Brasil, né? Ninguém quis saber de bolsa ontem. Mas, enfim, não só ontem, os outros dias também teve um volume mais baixo, né, pessoal? Mas tá aqui, tá lateralizando em cima da média. Quem sabe, se a gente vê um rompimento aqui, ou se a gente tiver força aqui, pode ser que a gente queira comprar. E aí sim, né? E aí sim a gente possa ver, digamos, ela voltar aqui nesses topos anteriores. Só isso já me daria o meu alvo, certo? Agora, vai acontecer? Não sei, pessoal. Vamos esperar com calma, vamos ver o que vai acontecer. Mais uns dias. Tem que me mostrar que realmente está querendo ir para o lado, né? Depois de TASA, a gente tem Taesa. Taesa, a gente tem uma compra que não está andando muito bem, né? Está andando devagarinho. Está andando, mas está andando devagarinho. Esse que é o nosso problema, né? Aqui, a Taesa no nosso setor elétrico, que é um setor muito defensivo, que é um setor que, em tese, não é para sentir tanto, e realmente a gente vê que não sente tanto, né? A própria Taesa aqui mostra que ela está lateralizando no topo, né? Num range um pouco grande aqui, né? Mas está lateralizando. Dentro da lateralização, ela veio com uma tendência de queda, né? Bem recente aqui, buscando fundo, buscando a média de 200, segurou, voltou acima da LTB aqui de curto prazo, que a gente marcou, teve alguns candles aqui de força, voltou a segurar acima da média de 200. Aqui a gente indicou compra justamente nesse rompimento aqui, achando que ela ia voltar, né, como ela fez em alguns momentos de queda, depois voltar a buscar pelo menos esse topo anterior aqui. Não está indo, está lateralizando abaixo desses, aqui dentro, se a gente for olhar, né, difícil de ver, mas vamos traçar aqui para que vocês vejam. Dentro dessa lateralização maior, tem aqui uma região aqui de fundos um pouquinho mais desenhadas aqui, fundos anteriores, que que está trabalhando como uma resistência, né, para nossa operação aqui, e por isso talvez não esteja andando tanto, mas, né, ela continua subindo, né, você vai olhar que ela está fazendo fundos maiores, né, fundos mais altos, e topos também um pouco mais altos, o que pode me indicar que ela está subindo devagar. Está acima da média de 200, mas a média de 200 está apontando para cima, está acima da média de curto prazo, que também aponta para cima. A gente tem MACD acima da linha de sinal, passando acima do zero também. Ué. Ixi, espera que não consegui trazer aqui, eu tô me atrapalhando ainda aqui, pessoal. Falta de costume ainda. Então o MACD já está acima do zero aqui, né? A linha aqui marrom a gente vê que está acima do zero. Está acima da linha de sinal. O que me incomoda é o OBV aqui, né? Apontando para baixo, ou seja, o volume está perdendo força, né? Aquela coisa toda. Mas eu acho que ainda é a tendência é que suba, talvez não tão forte como eu esperava que fosse ser. Não estou querendo uma tendência de alta, né? Não estou querendo que ela engate uma alta, não estou querendo que ela rompa topo, não estou querendo que ela faça nada, estou querendo só que ela fique dentro dessa lateralização que ela está desde novembro de 2025. É só isso. Ela estando aqui dentro, eu não vou ser estopado e vai me dar pelo menos uma parcial e quem sabe a minha saída. Queria que fosse antes só. Não gosto de ficar muito tempo parado, com dinheiro parado numa ação só. Suzano.
poxa, Suzano é, tem sofrido bastante também, é um papel que tem sofrido bastante. Tem uma. Se a gente vai olhar assim, ela não sai muito do chão, né, pessoal? Claro, vamos botar no semanal aqui, que daí acho que fica melhor de enxergar. A gente vê aqui que ela vem, ela, por mais que ela faça topos e fundos, aqui ela tem o que seria, vamos desenhar aqui, que seria aqui talvez um movimento de queda, né? Aí depois ela volta, sobe, mas tu vê que não sai muito do chão, né? Ela tá sempre, ó, caiu de novo, tá sempre nessa lenga-lenga aqui lateralizando, e é uma baita de uma empresa, é difícil, cara, é difícil, entendeu? Quer dizer, eu fundamentalmente tem algumas explicações, a gestão também faz algumas escolhas às vezes que não é o que o acionista gostaria de ver. O acionista bota dinheiro e às vezes ela está sempre reinvestindo e fazendo capex em vez de transferir esse dinheiro um pouco para dividendos ou retorno para o acionista, né? E aí fica a ação acaba não ganhando valor, né? Literalmente é isso que acontece. Mas vamos lá, né? O que a gente está vendo? Então, no curto prazo, dessa lateralização, ela está em queda livre, certo? Vem desde fevereiro aqui numa queda sem fim, não tem muito respiro. Isso aqui nós estamos falando do semanal, óbvio que não vai ter respiro, né? Então, no diário, no gráfico diário, a gente vê sim uma correção, mas a correção de novo, né? Que nem eu falei ontem do nosso Ibovespa, o legal de uma correção é ter correção no preço. O que é? Que ela vem e faz um fundo menor e aí sobe para fazer a correção de preço, né? Então ela faz um topo um pouquinho acima e aí vai fazendo o zigue-zague descendente que a gente chama, né? Tem casos em que essa correção não é em preço, ou seja, ela não sobe, ela vai para o lado, ela corrige o que a gente diz no tempo, né? O que a gente pode dizer uma correção no tempo. Então o que acontece? Ela cai, corrige no tempo, não dá nem para querer fazer um contra-tendência aqui de compra, não chega a dar uma alegria para ninguém. Cai de novo, aqui a gente viu que ela caiu, segurou na média de 200, caiu de novo, segurou num patamar anterior, também aqui não teve uma correção de preço muito grande, né? O que seria uma correção de preço muito grande? É pelo menos um Fibonacci, né, pessoal? É, quem gosta de Fibonacci aí, tá aí, ó. Aqui se bem que deu, né? Se tu for querer comparar só essa pernadinha aqui, pelo menos chegou no 61,8, mas é muito pouca correção, né? Se a gente for comparar nessa outra aqui, que é o caso bem de uma correção de tempo, aqui a gente consegue ver bem, né, que está aqui, ela não corrige, não chega nem nem na primeira escala aqui de correção aqui do Fibonacci, né, e já volta a cair de novo. E aqui de novo, né, pessoal, caiu, corrigiu como? Corrigiu no tempo, né, aqui mais claro ainda, só que aqui a gente teve uma coisa que achei interessante, que foi, poxa, peraí, né, ela está rompendo a tendência, quem sabe. Vamos voltar aqui a olhar o gráfico de novo, quem sabe a gente possa ver que ela vai voltar aos topos, né? Ela veio, quis dar essa alegria para a gente, né? Começou a mostrar que subia, não ficou acima da LTB aqui, ficou acima das médias curtas. A banda de Bollinger querendo abrir para cima aqui nesse momento, com um candle forte um candle com volume um pouco acima da média, né? Os candles aqui de compra geralmente com volume um pouquinho maior. A gente via aqui também os outros indicadores, né, querendo anteceder um movimento de alta, né? A gente viu, por exemplo, o estocástico saindo aqui da região de sobrevenda, que indicaria compra. A gente já viu aqui um cruzamento do MACD para a linha de sinal, né? A gente via também o nosso momentum positivo e inclinado para cima, né? Tava tudo indicando que, pessoal, era para cima essa ação, né? Era para cima essa ação, estava acontecendo. Finalmente nós íamos ver talvez uma recuperação. E aí o que aconteceu? Frustrou aqui, muito feio aqui, justamente aqui no dia 26/6, vulgo dia antes de ontem, onde ele bota essa barra forte para baixo, com bastante volume, rompendo o fundo anterior. E aqui, meus amigos, aqui é queda, né? Aqui, para continuar esse movimento de queda, venderia? Não venderia. Por quê? Porque, de novo, vamos ver de novo aqui a lateralização que a gente está falando, que ela está sempre vamos colocar aqui desde 2021,
né? O fundo da lateralização, o fundo maior que ela teve foi nessa região aqui dos 37,11 ou ainda 34,83, que não nos daria o nosso alvo que eu precisaria ver, né? Nem querendo ser querido aqui com a ação, colocando um risco um pouco maior, né? Porque o certo é tu colocar o risco aqui atrás, né? Lá naquele topo anterior mesmo, né? Então só vou estopar acima desse topo. E aí eu ia botar querer 30% de queda ainda de uma ação que já caiu um monte e está lateralizando há 5 anos uma região, eu vou querer que perca isso agora só para me dar, só porque eu quero? Também não, né, pessoal? Então não faria essa venda, né? Mas para mim é queda de Suzano, infelizmente, pessoal. Boa safra do setor de agro, mais um do setor agro, né, que a gente viu que não tá bom, e boa safra a gente vê que não tá bom, né. Aqui sim a gente está vendo que está acompanhando, talvez até pior do que o próprio setor, né. Que tristeza, né, a gente vê que está nas mínimas das mínimas, a gente vê uma tendência de queda bem forte, bem acentuada, né, então a gente tem desde 2024 ela vem caindo, tentou lateralizar aqui, vem caindo de novo, e agora aqui em 2026 vem caindo com mais força ainda, né? Ainda, se a gente for ver aqui a inclinação da LTB, tem uma LTB com uma inclinação maior, né? Isso aqui me indica que ela está em queda livre, pessoal. Quero comprar ela? Não quero, né? Quero vender? Pô, cara, depois já caí tanto. Mas sim, talvez poderia ser uma venda quando? Quando romper essa mínima aqui, né? Só que aí que tá, a gente vai ter um outro problema que vai ser talvez um stop um pouquinho mais longo. Vamos ver aqui de quanto é que é esse stop. Um stop de 10%, né? Para ver ela cair mais 22%, pessoal. É triste, né? É triste a gente querer fazer uma coisa dessa com uma ação, mas fazer o quê, né? Se ela for me dar esse indicativo, eu vou fazer. Quero fazer? Não. Por quê? Porque igual essa queda está vindo com pouco volume, não tem muito interesse em cima de boa safra, né? Não é uma ação que eu gostaria de vender. Soja 3. São Martinho, né? São Martinho, que acho que é também do setor de sucro açucareiro, alguma coisa assim. E no momento, ela veio aqui de um movimento de queda forte, né? Também vem uma queda bem acentuada aqui. Vamos desenhar aqui essa LTB aqui. Que pode ver que respeitou bem essa LTB, veio caindo, caindo, caindo. Aqui saiu finalmente da queda, né? Vamos tirar esse tanto de linha que a gente tem aqui. Esse aqui não quero aqui. Esse aqui talvez vou ter que atualizar. Vamos desenhar melhor aqui as coisas, né? Para a gente ver aqui de uma forma mais atualizada, mais últimos momentos. Vamos trazer aqui. Aqui a gente tem um fundo. Então vamos lá, né? Aqui ela veio, fez o fundo. Fez esse fundo aqui. Tá, agora sim, né, pessoal? Fez esse fundo aqui, botou, começou a subir. Aqui já começou a desenvolver o que pode ser um pivô, que poderia ser um pivô de alta, veio, rompeu a LTB de muito tempo, trabalhou abaixo ainda da média de 200, voltou, segurou ainda, não perdeu o fundo anterior, ganhou o topo anterior aqui, ganhou a média de 200, aí quando ganha a média de 200, ganha com força, engata um movimento de alta, muito bonito. Aqui sim, né, foi bom de ver. Porém, já voltou a perder, já fez topos mais baixos, não conseguiu segurar na média de 200, fez aqui esse topo mais baixo, fez um fundo mais baixo. E aqui de novo, né, fazendo esse topo mais baixo. O que se espera? Vamos ver se ela vai confirmar realmente essa LTB aqui de novo, né, de curto prazo, que é o que? Vim testar aqui, se segurar, que provavelmente vai segurar, porque está na média de 200 também, pode ser que ela continue o movimento de queda. O problema é, poxa, tá, vai chegar aqui, eu vou querer vender? Talvez queira vender. Qual é o meu medo? Meu medo é que tem muitos outros fundos aqui para baixo, tem muitos suportes que podem ser regiões de briga, que talvez não vai desenvolver muito a minha operação, né, pessoal? Vamos dar uma olhada em algumas do ramo imobiliário só.
como tá chegando no fim, vamos tentar dar uma olhada em algumas do imobiliário que a gente viu que estava bom, só para a gente ver como é que tá, se tem alguma que, poxa, aqui já foi, né? Isso daqui já foi. Curi já foi. Já foi, não tem o que fazer, né? Já rompeu aqui o movimento, a linha de tendência de queda, começou a subir, já está subindo forte. Tem que esperar talvez ela recuperar, cair um pouco, tentar voltar na média de 200, testar aqui. Seria um bom ponto para tentar uma compra nela, mas vai demorar. Vamos ver. Melnik Melnik não foi, tá segurando, tá lateralizando, não tá tão forte. Eu não sei se isso é bom, porque talvez vai atrasar, vai vir esse movimento atrasado, ou se é ruim porque ela não tá bem e não vai andar, né? Não vai andar. Mas vamos lá, ela tá com as bandas de Bollinger bem comprimidas, né? O que indica que talvez logo vai ter um movimento para a expansão dessas bandas, que é um movimento mais explosivo, que pode ser muito bom para a gente querer fazer alguma coisa aqui. For fazer alguma coisa, seria compra, né? Quando é que eu quero comprar aqui? Vamos ver. Então, ela estava num movimento de queda, queda forte, né? Vamos trazer de novo aqui. Fez um fundo, outro fundo anterior aqui nessa região. Vamos traçar esse fundo aqui. Vamos trazer essa linha aqui para os fundos. E está fazendo topos nessa região aqui, tá? Vamos trazer esse topo aqui. Tá com as médias bem laterais. Tem que ver se a média começa a apontar para cima. Os outros indicadores ainda não estão me indicando muita coisa, então não está me adiantando muito. O ideal seria realmente, né, esse rompimento aqui dessa linha, e aí a gente vê o que dessa nossa resistência, e a gente vê o que pode ser feito com ela, caso a gente tenha esse movimento aqui de expansão das bandas de Bollinger, né, que a gente acredita que vai ser para cima, porque o índice está andando bem. Além de, vamos ver, pô, Cyrela, né, Cyrela, maior empresa do setor aí. Pô, Cyrela tá ruim também, hein? Tá feia. Poxa, só Cury que tá bem dentro do setor, será? Não tem nem o que olhar aqui, pessoal. Não vou olhar muito aqui. Ela tá segurando aqui. Não, vamos lá. Vamos tentar fazer essa análise aqui, que dá para tentar ver alguma coisa. Vamos trazer, ajustar as linhas. Essa linha aqui tá certo. Vamos fazer uma outra resistência aqui nesses fundos anteriores, né? Vamos botar um pouquinho mais fraco só para ver. O que está acontecendo, né, pessoal? Ela está numa tendência de queda, continua, acho que ainda dentro da LTB aqui, vamos ver. Está querendo testar essa LTB aqui, né, pessoal? Está querendo testar essa LTB, justamente está querendo testar essa LTB agora. O rompimento da LTB aqui talvez possa nos mostrar que ela não está mais em tendência de queda. Então vai estar provavelmente dentro de uma lateralização. No curto prazo ela está no movimento de alta, né? Se eu for olhar aqui talvez uns 60 minutos isso aqui vai ficar mais bem desenhado, né? Então a gente pode ver que está fazendo topos e fundos ascendentes, o zigue-zague ascendente aqui, né? Querendo ganhar regiões de topos anteriores. Eu vou voltar para o meu diário, que eu não gosto de analisar tempos menores. As médias apontadas para cima. Se romper, e aqui seria muito arriscado de fazer, não recomendaria fazer, né? Mas para quem tem vontade de entrar em alguma coisa e está querendo comprar, seria comprar aqui rompendo esse candle aqui, esses três candles, ó, pode ver que ela veio com volume, né? Então esses três candles aqui está dizendo que o comprador está interessado em botar para cima. Então o rompimento desse topo aqui dos 23,59, então 23,60 por aqui, para ser melhor 24,10, vamos colocar aqui, né? Vamos trazer, deixa eu até trazer aqui, se eu for fazer, onde é que seria? E botaria aqui um stop justamente bem curto, tá? Esse stop bem curto, abaixo desse doji aqui que ele deixou, né? Mostrou aqui que pode ser força e tal, então já fica aqui com uma médiazinha mais curta aqui também como um suporte, talvez, para tentar não ser estopado. É arriscado? É arriscado. Mas vamos lá, R$24 aqui para tentar carregar até essa região de topos aqui do 28,50.
Vou fazer? Não vou fazer. Tem média, tem essa outra região aqui de fundos aqui, né? Essa região de fundos aqui também que pode segurar junto da média de 200. É arriscado. Não gostaria de fazer aqui em Cirela, né? Vamos dar uma olhada só também em DIR, direcional, ver se está... Ó, direcional tá um pouco mais bonito já, né? Então acho que direcional acho que valeria mais a pena fazer, né? Mais a pena, vale mais a pena tentar comprar aqui. Tu tem um stop mais bem definido. Tá bonito aqui? Não. Né? O melhor é ter um stop aqui embaixo, mas já tá mais definido aqui, né? Porque se cair aqui para baixo, pode ser que vai voltar aqui. O problema é que ainda não venceu a média de 200. Então, o direcional tá um pouco mais bonito que Cirela. Daria para tentar fazer. Acho que não vou fazer. E vamos ver live também, né? Live 3. Live 3 não. Live 3 está ainda dentro da tendência de baixa aqui. Acho que não é um bom caminho a se fazer, né, pessoal? Então eu ficaria direcional, já foi, infelizmente. Direcional já foi, acho que já estamos... Era direcional? Não, não era direcional. Curi já foi, né? Curi 3 já foi. Infelizmente aqui não deu. Cirela, se tu for corajoso, pode tentar entrar. Mas eu acho que Curi das ações... Olha eu confundindo tudo, pô. 1 hora falando aqui também o cara se perde já. Direcional talvez seja a melhor entrada se tu quiser entrar, tentar pegar esse movimento do imobiliário aqui, né? Que é do índice setorial lá que a gente viu de dentro, que está o mais bonito aqui para tentar subir um pouco, né? Então seria talvez, eu ia talvez de comprar direcional para isso. Certo? Pessoal, mais uma vez obrigado a todos, né? Já estou aqui 1h06 falando com vocês, muito tempo. Bom, vocês viram que na descrição aqui embaixo eu vou colocar ali o que eles chamam de timestamp, né? Que é um linkzinho para qualquer ação. Então vai ter várias ações. Se tu quiser olhar só a ação, clica ali, não tem problema. Tu vai perder muito do que eu falo aqui, que às vezes para ti não vai fazer diferença. Mas ali tu já consegue ver uma análise mais de algumas ações que tu possa ter mais interesse, né? Além disso, pessoal, também comentários, sugestões, solicitação, se vocês querem que eu veja alguma ação, cara, comentários aqui embaixo, pode pedir, vai ser muito bem-vindo, tá? Se não, vou continuar fazendo minha ronda aqui como eu tenho feito, né? E por fim, né, pessoal, se vocês quiserem aí, se vocês são operadores de mercado, traders aí, ou que querem operar em intraday, alguma coisa assim, na Cultus Capital, o link também vai estar aqui na descrição, eu tenho lá o meu briefing matinal, né, onde a gente vê todo dia quais são os drivers do dia, tem as principais manchetes, e um pouco do que está acontecendo, o que esperar para o dia, para a gente ter começar o dia mais bem informado, né? Lá também vai ter alguns dashboards aí para quem faz uma análise mais quantitativa de mercado, alguma coisa assim, mais para futuros daí, né, pessoal? Enfim, para quem ficou até agora, muito obrigado. Agradeço a todos aí pelo tempo, pela disposição e até amanhã, né? Até amanhã, até a próxima.